Por que religiosos estragam o filme? Comentário de Mário Persona sobre o estrago que fazem os religiosos e legalistas no filme da salvação do pecador. Tem um filme muito conhecido chamado Os 10 Mandamentos, foi feito em 1956. Um filme tinha 3 horas e 40 minutos de extensão, ele tinha intervalo no meio, e no começo do filme e no intervalo ia uma pessoa na frente e explicava o que ia acontecer depois. Era um filme bem extenso e bem diferente do que era tudo que era visto na época. Um filme colorido, era uma novidade também. E esse filme representava toda a história do Êxodo, que é a história muito conhecida, todo mundo conhece a história do Êxodo, porque se você não leu na Bíblia, você viu no filme, você viu lá o Charlton Heston, Moisés abrindo o Mar Vermelho, você viu na novela, ou você viu num gibi, ou até num desenho animado. Tem lá o desenho animado que mostra a história de Moisés, de José no Egito, depois de Moisés. Todo mundo conhece mais ou menos a história. Agora, muita gente não sabe como é feito um filme. Você não faz um filme, eles não filmam do começo ao fim. Eles filmam pedacinhos. Então, hoje vai ter todas as cenas de mar. Aí eles pegam todas as cenas de mar e filmam naquele dia. Para aproveitar o navio, para aproveitar o tempo, o clima, etc, etc. Essas cenas depois vão aparecer em momentos diferentes. Agora tem todas as cenas de palácio. Agora vão ter todas as cenas do Êxodo no deserto. E aí filma todas as cenas. No final, vai ter um sujeito que tem que ser muito bom, que é o que faz a edição do filme, e ele vai catar aquele monte de pedaços de filme e colocar na ordem certa. E se ele errar, se ele fizer bobagem, o criminoso vai aparecer no começo do filme de suspense, que era para aparecer no fim. Todo mundo vai descobrir logo que o mordomo é que matou e não no fim. Então, ele tem que ter esse jogo de cintura e esse conhecimento para fazer isso. Agora, imagina que nós pegamos um editor trapalhão para editar o filme Os 10 Mandamentos. E aí, então, nós vamos assistir o filme, vamos ao cinema, e aparece lá Moisés no Egito, subindo uma montanha no Egito, e Deus aparecendo para Moisés, dando as tábuas da lei para Moisés, e dizendo: olha, agora, se vocês cumprirem todos esses mandamentos que eu te ordeno, eu tirarei vocês da escravidão do Egito, e vocês, então, irão para uma terra prometida. Imagina que loucura seria se o filme fizesse isso. Mas é justamente isso que as religiões fazem. Porque um filme assim, Deus teria dado a lei aos hebreus no Egito, não fora dele, teria condicionado a obediência à lei para eles serem libertos da escravidão. Deus teria feito isso, não é? E Deus fala: só depois que vocês cumprirem tudo isso, eu libertarei vocês da escravidão. Mas não foi assim, graças a Deus, na Bíblia. Primeiro, Deus libertou os escravos, os judeus, os hebreus que eram escravos no Egito. Primeiro, Deus libertou os hebreus. Primeiro, Deus fez eles passarem pelo fundo do mar, que é um lugar de morte, simbolizava a morte de Cristo, e saírem no deserto do outro lado. Deus fez isso tudo primeiro. Primeiro Deus fez tudo isso. E primeiro, antes mesmo de dar a lei, Moisés cantou assim: o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Êxodo capítulo 15 tem isso. Ô Moisés, o que você está dizendo aí? Espera aí, Moisés. Espera Deus dar a lei para você cumprir todos os mandamentos direitinho. Depois você pode cantar que Deus foi salvação para você. Não. Primeiro Deus salvou o povo hebreu. Depois ele deu os mandamentos. Depois ele deu a lei. Essa é a ordem das coisas de Deus. Primeiro Deus salva por graça porque ele ama. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Essa é a ordem das coisas. Um religioso, ele sempre acredita que se ele fizer tudo o que vem depois, Deus lhe dará por mérito aquilo que vem primeiro. Não assistam a algum filme editado por um religioso, porque ele vai misturar as coisas. Ele vai pegar o fim e colocar no começo. Não vai funcionar. Não vai dar certo. Porque ele acha que se você cumprir a lei, aí você vai ser liberto da escravidão, do pecado e de Satanás. Não faz sentido. Isso é o mau editor do nosso filme Os 10 Mandamentos.
Mas Deus é quem deu a boa notícia para eles, que Deus iria tirá-los do Egito, com mão forte. E depois, eles nem sabiam o que vinha depois. Eles nem sabiam que ia ter 10 mandamentos, que ia ter lei, nem sabiam disso, mas já estavam livres. Já estavam do outro lado, já estavam longe do Egito. Estavam libertos já, a caminho da sua pátria, da nova Canaã, da pátria que Deus tinha reservado para eles. Eles já tinham tudo já garantido. Em 1 Coríntios 15, versículos 3 e 4, Paulo dá um resumo, o apóstolo Paulo dá um resumo do que é o Evangelho. E ele começa dizendo uma palavra primeiramente. Primeiramente vos entreguei o que também recebi. O que será que Paulo teria entregado aos coríntios, aqueles gentios, aqueles gregos de Corinto? O que eles teriam recebido primeiramente de Paulo? Eles devem ter recebido os 10 mandamentos, a lei, que vocês têm que cumprir direitinho tudo isso, senão vocês não vão ser salvos. Primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Isso é o Evangelho. Cristo morreu, Cristo ressuscitou. Isso é o Evangelho. Mas por que isso é o Evangelho? Porque quando ele deu a sua vida na cruz, ele levou sobre si os pecados de todos aqueles que creem nele. Mas eu não existia ainda. Pois é, olha que ótima notícia. Os meus pecados, que ainda não existiam, estavam sobre Jesus na cruz. Mas quais pecados? Aqueles que eu pratiquei ontem? Também. Mas os de amanhã, eu que vou ter que pagar? Como que você vai ter que pagar de amanhã? Os de amanhã também não existiam naquele tempo. O Senhor Jesus, quando morreu, levou todos os pecados dos que creem nele. Os pecados passados, presentes e futuros. Todos. Todos. Não deixou nenhum. Porque se deixasse algum por resolver ali, ele teria que voltar aqui para morrer, porque só existe um que poderia ser um sacrifício dado por Deus para remissão, para retirada dos pecados, para purgar os pecados. Só Cristo podia fazer isso, porque ele era o único perfeito, o único homem perfeito, porque era Deus e homem, o Filho de Deus feito homem vindo ao mundo. Tem um versículo muito bonito, eu nunca tinha visto esse versículo, eu li hoje numa publicação a respeito do amor. Esse versículo é no Salmo 119, 32, eu devo ter lido, né, porque eu já li a Bíblia, mas a gente lê, mas não lê, né? Você lê, passa por cima. O Salmo 119, 32 diz isso: correrei pelo caminho dos teus mandamentos quando dilatares o meu coração. Olha que coisa linda. Mostrando aqui os mandamentos ou andar como uma consequência de um coração dilatado. Um coração dilatado com amor, com alegria, com gozo de ter sido salvo por Cristo. É isso que significa isso aqui. Isso é Evangelho. Isso é Evangelho. Em 2 Coríntios 5, 14 a 15, diz que o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, se tem alguma coisa que pode fazer um cristão andar em comunhão com o Pai e andar de acordo com a vontade de Deus, a única coisa que pode fazer é o amor de Cristo. O amor de Cristo nos constrange. O que é constranger? É amarrar. Uma pessoa constrangida, ela está presa a uma determinada situação. Ela está constrangida naquela situação, amarrada àquela situação. E o amor de Cristo nos constrange. Somos constrangidos por amor. Isso é maravilhoso. Por amor dele, não amor nosso. Não é uma barganha, eu vou amar a Deus e depois me dá salvação. Não. Ele não precisa do meu amor. Ele é amor. Deus é amor. Ele é a fonte de todo amor. E ele faz isso por amor. Ele salva por amor. E salva inimigos. Ele não salva pessoas boas. Ele não salva pessoas merecedoras, porque não tem um que mereça. O único aqui que andou na terra, que era perfeito, esse sim não merecia morrer, mas deu sua vida em lugar dos pecadores, para pagar por nossos pecados. Em Oséias 11:4, o profeta Oséias diz assim: atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo, o peso,
de sobre as suas queixadas e lhes dei mantimento. Oséias está falando aqui, o Senhor, através de Oséias, está falando aqui do povo de Israel. Deus os atraiu como? Com chicote, com vara? Não, com amor, com cordas humanas, com laços de amor. A contrapartida seria eles obedecerem a Deus, terem comunhão com Deus. Infelizmente falharam, como todos nós falhamos. Todos nós falhamos. Ai de nós, se as nossas falhas nos condenassem, porque não teria um salvo. Por isso que Cristo precisou intervir. Em João 12, 35 a 36, disse-lhes, pois, Jesus aos religiosos da sua época e aos seus discípulos também: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus e, retirando-se, escondeu-se deles. Escondeu-se de quem? Não dos seus discípulos, mas dos religiosos que o desafiavam, que o contestavam. Se escondeu deles, porque eles não aceitavam a luz. Eles não queriam enxergar. Eles queriam continuar nas trevas nas quais eles estavam imersos, nas trevas do pecado e da condenação eterna, porque ele fala na continuação do mesmo capítulo 12 de João: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Existe um juízo reservado no último dia. E o fiel da balança desse juízo será esta mesma palavra que hoje é pregada em tantos lugares e tão não aceita, né? Tão rejeitada é essa palavra. E no final, aqueles que rejeitaram essa palavra, que rejeitaram a luz que é Jesus, vão ter que ser julgados por essa mesma palavra. Serão julgados por aqui. Por aqui. Mas aquele que crê em Cristo não será julgado, não entra em juízo. Não entra em juízo. Em verdade vos digo, o Senhor falou, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não tem a vida eterna, não entrará em condenação. Passou da morte para a vida. Tem a vida eterna, não entrará em juízo. Passou da morte para a vida. João 5:24. Isso já foi feito para aquele que crê em Jesus como Salvador. É uma situação consumada, resolvida. A segurança que nos dá isso aí, ele fala: quem me rejeitar a mim, não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado é só a de julgar no último dia. E o curioso é que essa é a mesma palavra que nos salva hoje, quando nós cremos nela. Essa é a mesma palavra que nos salva hoje, quando cremos nela. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.